João Armando de Oliveira é engenheiro civil e diretor da Mega Reforça, empresa com mais de 40 anos de atuação, especializada em obras emergenciais de reforço de fundação e contenção e estabilização de encostas. Neste episódio, vamos saber mais sobre a Estaca Mega, principal foco da empresa, além de sua história e casos emblemáticos que tiveram sua participação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Nesta segunda temporada estamos recebendo profissionais que atuam na execução de soluções geotécnicas, permitindo aprofundamento sobre os procedimentos executivos, equipamentos, normas técnicas, enfim, trazendo discussões valiosas sobre o tema. Hoje temos o imenso prazer em receber no nosso estúdio o engenheiro civil João Armando Lopes de Oliveira, diretor técnico comercial da Mega Reforça, empresa com mais de 4 décadas de atuação especializada em obras emergenciais, como reforço de fundação e contenção e estabilização de encostas. João Armando, obrigado por aceitar o nosso convite e é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Fundcast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Quem sabe a gente pode colaborar com um pouquinho mais dessas informações que a gente acumulou nessa caminhada. Boa, né? E vamos começar, né, pelo início, como decidiu seguir a carreira na engenharia? Foi uma escolha natural desde o início ou aconteceu de uma forma inesperada? Foi um pouco inesperado, porque, para ser bem honesto, até o último ano de colegial eu estava vocacionado a fazer arquitetura, seja pela um lado artístico, um lado que sempre me interessou, etc e tal. Mas chegou na última hora, meu pai é engenheiro, uma empresa de geotecnia, que era a Reforça, já tinha fundado ela, e eu parei para pensar naquela década de 90, a arquitetura pagava mal pra caramba, pelo menos para mim, naquele prognóstico, a engenharia tinha um cenário, tinha uma retaguarda, né? Uhum. Na última hora eu falei, vou fazer engenharia porque eu creio eu mesmo. O engenheiro pode eventualmente ser arquiteto, mas acho que o arquiteto não pode ser engenheiro. Uma ilusão de jovem naquele momento, né? Mas no final eu acabei entrando na engenharia e me realizei, gosto do que faço, fui descobrindo a geotecnia naturalmente, e aqui estamos. Como foi a tua formação de graduação? Enfim, quem foram seus professores? Olha, segui uma tradição maquinzista, vocacionada, porque meu tio-avô já era um geotécnico maquinzista da década de 50, o Gerson Kerr, meu pai, um maquinzista da década de 60, e acabou naturalmente caindo lá na Mackenzie, né? Tive o privilégio de ter bons professores aí renomados na área. O Pena foi meu professor de geotecnia, o Ivan Joper foi meu professor de geotecnia, o Mauro Lozano, meu professor de geotecnia, obviamente nessa área que são os que marcaram mais, né? Tive sempre também a referência em paralelo, não só do meu pai, como de colegas da geração dele, e foi uma caminhada interessante. O Mackenzie realmente marcou muito. A Mackenzie, ela é sempre uma referência na engenharia civil e nós entrevistamos vários engenheiros de São Paulo, muitos formados na Mackenzie, né? Como que tu enxerga a Mackenzie, o potencial dela, o quanto ela ajudou no desenvolvimento da engenharia em São Paulo e, por consequência, no Brasil? Fala um pouco, eu vou representativo. A gente brinca que o Mackenzie é uma confraria em paralelo, sobretudo em São Paulo, né? Isso é muito marcante, né? O Vitor de Mello veio para o Mackenzie, deu aula no Mackenzie. A gente tem uma escola de geotecnia de maquinzista muito expressiva. Eu me formei no centenário do Mackenzie, curiosamente, né? Os 100 anos da engenharia foi em 96, ano que eu me formei. E agora eu estou para fazer 30 anos, ano que vem, e já tem umas comemorações, mas realmente a lista de colegas geotécnicos de décadas que vêm, maquinzistas, na geotecnia é bastante expressiva. Né? Lá em São Paulo, Grande São Paulo, nosso estado, tem muito, a gente brinca muito, o Politécnico que foi para geotecnia, mas maquinzista ainda é mais. Então realmente você vai ainda ouvi falar de muito geotécnico aqui no nosso meio que fizeram Mackenzie. E é interessante como vocês têm orgulho de citar a Mackenzie como uma referência na formação de todos vocês, né? Uma característica peculiar é que o maquinzista, muito jeito brasileiro, ele aprende
a lidar com os imprevistos e as características do nosso Brasil. E a geotecnia precisa também desse jogo de cintura, né? Talvez na nossa construção civil seja uma das áreas mais, ou para dizer a mais imprecisa, num certo sentido, com mais variáveis, a que mais lida com a natureza, de modo geral, né? Então, realmente é uma característica que acaba juntando esse perfil que é difícil dizer, é um DNA do Mackenzie mesmo. Claro. Interessante. E como se deu o início da sua carreira? Você começou diretamente trabalhando na execução de obras geotécnicas, uma vez teu pai já era, né, já tinha fundado a Mega Reforça, nós vamos comentar mais à frente um pouco. Houve um período de transição aí nesse... Teve uma rápida experiência no começo da faculdade, eu fui trabalhar com meu primo, que hoje inclusive é o presidente da ABS, o Ricardo Kerr. Ele tinha Gepro e apareceu uma oportunidade de estagiar logo cedo com ele em uma empresa de cálculo, né? Mas eu fiquei um ano, foi um ano valioso, e logo apareceu a oportunidade dentro do Mackenzie, totalmente independente do meu pai, e já tinha essa intenção de não trabalhar com meu pai, para não pegar nem os vícios, nem os macetes, as manhas, independente, e surgiu essa oportunidade na Fundesp, a empresa que começava naquele período, as empresas de grande porte, hélice contínua, estava começando a estourar no Brasil, oportunamente, mas já fazia muita obra de lama, de estacar raiz, tirante, que era o que a Reforça não fazia. E aí eu falei, eu vou aprender tudo isso que completa a geotecnia numa oportunidade de trabalho que surgiu, que foi na Fundesp. E lá fiquei com quase 9 anos, fiz realmente uma carreira dentro lá, uma experiência valiosíssima para o meu aprendizado. Lá eles tinham uma capacidade de deixar uma certa autonomia muito grande para um recém-formado ou estagiário, então eu realmente dei a cara para bater nesses primeiros anos, fiz obras no Sul, fiz obras pelo Brasil, obras de porte, e realmente contribuiu muito para o meu começo de carreira. Legal. A Fundesp é uma referência mesmo, foi uma referência de desenvolvimento de tecnologia, de empresa que trouxe equipamentos e tecnologias para o Brasil, né? Sim, sim. Quais são suas maiores referências na área geotécnica? Bom, parece até meio clichê, mas eu não posso excluir a referência familiar. Eu tive menos contato com esse meu tio-avô, o Gerson Kerr, mas tive. Mas meu pai realmente foi, direta e indiretamente, uma grande referência para mim, sobretudo na parte técnica. Ele teve realmente uma contribuição muito grande. Está mais afastado hoje em dia, mas é um grande conselheiro. E, evidentemente, também por estar em São Paulo, a gente, e tendo esse histórico, tive fácil acesso, e também pela Fundesp, com grandes geotécnicos, né? A vida inteira pude ter reuniões com todos que a gente tem nome expressivo no mercado, então todos, de certa forma, entraram em algum momento profissional na minha vida e contribuíram. Então tive essa oportunidade por estar num grande centro. Tem alguma história que você possa, em particular, nos contar ou compartilhar com um desses profissionais? Claro, além de seu pai, né, algum desses profissionais de destaque aí na área geotécnica? Olha... pode ser teu pai também, né? Pode, claro, pode. Né? Pô, a gente tem um livro digital que está à disposição de todos, é uma fácil ferramenta de consulta. Um dos artigos, são 2 artigos que compõem esse livro que não são da nossa autoria. Um deles é do Luciano Decour, que fez um artigo internacional sobre solo grampeado lá atrás, né, já há muito tempo. E, por ocasião, a gente, inclusive, foi consultado e executou esse solo grampeado para o Decour. E foi muito interessante os bastidores, né, a conversa, né, a execução, na verdade, de uma casa particular, de alto padrão, no litoral paulista. E tinha 1000 questõezinhas, mas o divertido era a conversa em paralelo. Sempre que estava meu pai, eu decoro as conversas que andavam em paralelo na execução e as dúvidas também executivas, né? Então, realmente, para citar aí desses grandes, teve essa experiência muito interessante. Teve a do Estádio do Morumbi, com o Scholf também, sobre a vibração e o reforço de fundação, coisas também pela Fundesp na época.
São bastantes. Essa conversa nossa vai longe se começar a puxar assim, Luiz. O Morumbi, eu me lembro que ele ficou interditado por um tempo, foi feito todo um reforço na arquibancada, enfim, né? Tinha aquela questão da vibração do balanço, então é uma interação estrutura com fundações, obviamente, né? Essa relação dos nossos colegas de estrutura com a nossa geotecnia, ela sempre é casada, né? Dificilmente, né? Vocês sabem bem disso, quer dizer, a gente acaba sempre também tendo muito contato com os colegas de estrutura num trabalho sinérgico, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento de um bom trabalho e dos objetivos que a gente sempre almeja em cada obra. Legal. Conte-nos um pouco sobre a história, então, da Mega Reforça, né? Desde a sua fundação até o momento atual. Vamos lá. Então, assim, a fundação, resgatando um pouquinho essa história até de família, misturando um pouco o assunto, né? Na década de 50, 60 e 70, forma-se a Quer Engenharia, uma empresa que naquela época temos que voltar a separação, o conceito de consultor e projetista e executor ainda estava se formando, né? Os pioneiros da consultoria, a MAG, o Mauri, o Golombek, começam a separar essa especialidade, mas ainda tem muito a presença, e ainda é muito presente isso no Brasil, do executor que calcula, que dimensiona. Isso vai acontecer na realidade com a Quer Engenharia, mas o Gerson ele vira um grande técnico, desenvolve isso, é respeitado no mercado. Meu pai segue a carreira desse tio e vira um executor pela Quer, passa a ser professor também, acadêmico, tem um tempo de laboratório, mas num dado momento ele se separa da Quer e monta a Reforça, pequenininha, só para ele, em 1980. E é uma estrutura pequena, ele traz a Estaca Mega como o carro-chefe e começa o solo grampeado, que também é um pioneirismo no solo grampeado no momento. Então surge a Reforça nos anos 80, quem viveu essa época sabe que no nosso Brasil foi uma década muito atribulada na engenharia, crise, inflação altíssima. Então é uma estrutura pequena nesse primeiro momento, né, com poucas equipes, sobrevive a década de 80, entra na década de 90. A década de 90 eu ainda estou andando em paralelo pela Fundesp, e quando chega no ano 2000, eu fecho o meu ciclo na Fundesp e me junto na Reforça. Um belo dia, né, as coisas já estavam convergindo, né, meu pai com um trabalho independente da Reforça, dele, autoral, e eu fazendo minha carreira ainda, né. Mas chega um momento que as coisas acabam convergindo, já era essa a intenção, e no ano 2000 eu entro na Reforça. Há uma transição, eu brinco que nesse período é um momento que a Reforça dobra de tamanho, porque até então tinha um engenheiro com a equipe, a estrutura para essa demanda, e de repente tem dois, né. É muito interessante porque eu tenho um trabalho complementar com meu pai. Meu pai realmente ele fez uma carreira técnica muito bonita, e ele, seja toda a história de laboratório que ele teve, a formação técnica e acadêmica com a influência do tio Gerson Quer, e por aí vai. Eu já tenho um perfil mais prático e um tanto comercial. Eu acabo fazendo depois uma pós em marketing, já quando eu venho para a Reforça eu já tenho essa pós formada, eu fiz nos tempos que eu estava na Fundesp. Então junta essa sinergia muito bacana de pai e filho. Então ele já tinha um nome no mercado, uma história, os artigos que ele já tinha desenvolvido, todo o processo, e eu passo a tomar posse disso tudo, desenvolver e também fazer uma logística de mercado, porque há uma carência, e sempre houve, até hoje a gente está lutando atrás, isso eu estava conversando com você há pouco, da divulgação da Estaca Mega no Brasil. Ele durante muitos, até recentemente ela ficou muito concentrada no eixo São Paulo, e mesmo o Rio de Janeiro, pouco. A gente faz muita coisa no Rio por falta de ter gente que faz lá, quer dizer, mesmo no Rio de Janeiro. Agora a gente está tendo contato com grandes centros, Minas Gerais, Belo Horizonte, Nordeste, vocês aqui, quer dizer, a gente está percebendo que a Mega está começando a ter uma visibilidade. A gente tem feito muito esse trabalho de divulgação. Então essa é um pouco a história da Reforça, que se entrelaça com os caminhos de geração. Eu já estou à frente da Reforça desde então, meu pai hoje
chegando nos 80 está mais afastado, meio aposentado, virou um conselheiro interno, e a Reforça foi tomando forma com o Brasil, que cresceu, sobretudo na década de 90, a primeira década dos anos 2000, depois pegou a crise danada que a gente viveu nesse Brasil maluco, de 1 a 1, de 1 a 2, etc e tal, que foi violenta para todo o nosso mercado. Mas estamos aí, completando essa história, essa caminhada. Esse ano é um ano especial para a gente, 45 anos de história. Monta a empresa em 1980, então é uma conta. Quando a gente fez os 40 anos, a gente queria ter uma comemoração maior, mas não foi possível porque também aos 40 veio a pandemia. Quer dizer, a gente é sempre desafiado, né, nesse Brasil. E estamos aqui vivos. É isso aí. Não é fácil, né? Não, desafiador. Desafiador. Legal conhecer a sua história, né, desde o início da carreira profissional e a tua envolvimento, né, com a Mega, né, Reforça. Agora vamos entrar na parte técnica. Acho que na tua fala, João Armando, você comentou sobre, né, a questão, vamos divulgar a Estaca Mega. Essa é uma oportunidade para a gente conversar sobre essa solução de fundação, enfim. E nessa temporada do Fundcast, o nosso objetivo é exatamente esse, explorar as diferentes soluções geotécnicas. E hoje a gente tem essa grande oportunidade de falar sobre a Estaca Mega. E eu vou começar pela pergunta talvez mais introdutória mesmo, né, que é o que são estacas Mega e como surgiu essa solução de fundação. Vamos lá. Bom, primeiro é bom sempre reforçar que a divulgação dela se faz necessária, e eu agradeço demais esse convite e esse espaço que vocês nos proporcionaram e que traga bons frutos. Eu tenho muita confiança nisso. Parabéns. Olha, a Estaca Mega, o que é o básico do básico da Estaca Mega, né? E eu brinco que ela difere de todas as outras estacas no nosso mercado. Eu brinco que ela muitas vezes é uma tecla 1 sobre X, em vários aspectos. Inclusive, quando a gente falar um pouquinho da norma, isso acaba contemplando um pouquinho essa peculiaridade da Estaca Mega, né? A Estaca Mega são segmentos, então vou falar bem o básico, são segmentos pré-moldados, pode ser tubo de concreto, ao qual ela foi desenvolvida e criada, segmentos pré-moldados, o padrão hoje 25 de diâmetro e 50 de altura, tá? Isso criou-se esse padrão, mas também pode ser feito com outros elementos. Então, há muito tempo se fazia trilho, houve uma mudança tecnológica, inclusive pioneiro, que meu pai começou com o tubo rosqueado, a gente explica um pouquinho sobre o porquê disso mais adiante, mas então são elementos que são sobrepostos um ao outro no processo de cravação com o macaco hidráulico. Então quem vai constituir a estaca são esses elementos empurrados para dentro do solo, numa sequência. E quem empurra é o macaco hidráulico, que está conectado a uma central hidráulica com óleo, um manômetro, então um conjunto hidráulico, e que pressiona para empurrar essa estaca para baixo. Mas pressiona com o quê, Luiz? Exatamente esse é um diferencial. Ela tem que estar debaixo de alguma coisa que tenha peso, tenha rigidez, tenha estrutura. E normalmente essa é a construção, a edificação, a casa, o prédio, o que tiver de elemento de reação, e por isso que é uma estaca chamada de reação. Então, o posicionamento da estaca obrigatoriamente é por baixo de alguma estrutura existente. Até pode ser uma provisória, mas isso é exceção da exceção. Desde que tenha esse peso, a estaca ela é um processo contínuo de empurrar a estrutura para cima ou o tubo para baixo. É mais fácil empurrar um tubo de concreto ou de aço para dentro do solo ou levantar um prédio ou uma casa. Aí você fala, João, é mais fácil empurrar um tubo. Aí você coloca um outro tubo depois que você empurra ele, cravou. Aí de novo eu faço essa pergunta, é mais fácil empurrar 2 tubos para dentro do solo ou levantar um prédio ou uma casa? Ah, você vai falar assim, é mais fácil empurrar 2 tubos. É claro que é sempre uma interação com o solo. Se você tiver numa rocha, é mais fácil levantar a casa. Quer dizer, ela vai buscar esse apoio. Essa sequência executiva de um elemento após o outro vai constituir a estaca. O que é interessante dessa estaca? Que tudo isso é possível medir. E aí já começa uma estaca diferente de todas as outras. Você consegue medir realmente qual que é a carga que você está usando para empurrar essa sequência de tubos. 1, 2, 5, 10, 15 tubos. À medida que você vai cravando eles vão sendo emendados para dentro do solo,
você vai medindo a força que é necessária para empurrar esse conjunto. Como? Você tem um conjunto, um equipamento hidráulico, que é uma central, que tem lá o volume de óleo, que por um acionamento elétrico você manda esse óleo pela mangueira que chega no pistão do macaco. Esse pistão do macaco tem uma área, a área interna. Se você tem um óleo sendo injetado com pressão e você consegue medir a pressão desse óleo pelo manômetro acoplado, e você tem a área, você já tem a força automaticamente da carga que você está aplicando para esse processo executivo. Então você tem a força que você tem nessa estaca, a carga dela, você tem o comprimento, porque você mede a quantidade de tubos. Tem tubo de 50 centímetros de concreto, você pôs 10 tubos, você tem 5 metros. E você tem como medir a força, então você tem a força e o comprimento. E você tem muita qualidade visual e tátil do elemento que está sendo incorporado no solo, sendo que também uma característica da estaca, você não está desconfinando em nenhum momento esse solo. Quase todas as outras estacas, seja um método que for, é um método de abrir um buraco, rotopercussão, hélice contínua, raiz, tubulão, manualmente, escavadeira, o que for. Desconfia nesse solo. Você cria um processo de concretagem dele. Esse concreto vai pegar cura e vai amoldar nesse loco. Só que você desconfinou o solo. Muitas vezes dá problema se esse desconfinamento foi bem feito ou não. Você tem outros problemas que estão enterrados. Muitas vezes você não vê. A Mega não, ela é uma estaca que é confinada, porque você está cravando ela no solo. Automaticamente o solo mantém-se confinado o tempo todo, até mais, porque você está comprimindo ele para você colocar um pré-moldado. Você está medindo, você não tem erro de ou falhas possíveis de estrangulamento ou falha de concretagem, coisas que realmente são fatores que podem prejudicar uma estaca, e sempre é um item a ser observado em qualquer processo. Na estaca Mega você tem isso de uma maneira muito mais controlada e muito mais segura. Mas repetindo, então, é um processo de cravação, de reação, e que limita, esse é um lado sempre importante, ao peso que você tem em cima ou a capacidade da estrutura de reagir. Porque, na verdade, você pode ter um prédio que pesa 100 toneladas, mas naquele ponto ela só aguenta 15. Porque ela pode romper a viga, baldame, a casa. Então, na verdade, é o limite estrutural desse ponto em que a gente está aplicando a força da estaca de cravação. Então, essa estaca ela sempre vai estar limitada a esse contraponto, a reação da estrutura que vem logo acima. Seja pelo peso dela, ou seja pela capacidade estrutural dela suportar uma carga pontual. Bem detalhado. Espero ter dado uma ideia, mas é sempre bom depois um visual para ver, porque a imagem vale mais que 1000 palavras. Acho que está bem detalhado, mas nós vamos explorar um pouco mais. Vamos lá. Né? Como é feita a especificação do conjunto macaco hidráulica, bomba, manômetro? Né? E você comentou sobre o controle de pressão do manômetro, né? Para aferir a carga que está sendo aplicada. Como é feito esse controle de pressão, a calibragem prévia dos equipamentos, né? Como é feito também, a gente tem várias perguntas, né? Como é feita a emenda entre elementos da estaca Mega, mas vamos começar pelo conjunto macaco hidráulico, como especificar, né, esse conjunto àquela situação em determinada obra. Ótimo, porque realmente hoje a gente tem que ter muito cuidado e muito critério naquilo em termos que a gente se certifica da qualidade de todo o conjunto, de todo o processo, de todo o material, de toda a mão de obra num trabalho de responsabilidade, num trabalho de engenharia. Então, quando a gente fala desse elemento importante, que é o conjunto macaco-bomba, é claro que a gente tem sempre visto com cada vez mais frequência esse cuidado nos projetos de pedir um equipamento aferido. Então, o que é o conjunto? É essa central, que tem todo o comando elétrico, que vai mandar o óleo. Então você tem a mangueira, mais um elemento, e você tem o macaco na outra ponta como o determinante para a cravação da estaca. Tanto o macaco, quanto a mangueira, quanto o central pode variar. Então, a gente chama conjunto, é uma aferição de perda de carga, às vezes, no sistema, que sempre ocorre, mas, sobretudo,
uma calibração de cada um desses elementos, inclusive o do manômetro. O manômetro tem que ter um padrão de qualidade aferido. Porque se você tem um manômetro deturpado ou inoperante, ou um conjunto, ou uma mangueira que tem perda, ou um macaco que não tem, você não tem a calibração, e você não tem a área interna do pistão, você não tem essas informações, você está fazendo tudo sem nenhum referencial que possa te dar as devidas garantias e o controle tecnológico. Então é importante esse item, a gente normalmente afere, e como pode sempre mudar um macaco, uma mangueira em qualquer processo, inclusive em obras maiores, hoje a Reforça ela adotou uma célula de carga e a gente faz uma aferição sempre que vai sair desse conjunto para validar. A célula de carga nos dá esse referencial interno. Então, se não puder fazer por uma empresa certificadora terceira, que também vai limitar, porque se qualquer momento que você desmontar esse conjunto, precisa tocar uma mangueira ou tocar um macaco, toda aquela verificação do conjunto já não tem mais valia, você tem que fazer de novo. E é um processo muito contínuo, então a gente criou uma padronização interna na empresa para que a gente sempre com a célula de carga montou um conjunto, verifica, valida, sai com certificado, e a gente também faz isso com empresas terceiras certificadoras habilitadas para nos dar o respaldo que a gente precisa para os nossos clientes. Mesmo é possível também, se caso, né, seja uma exigência do projeto ou, né, na próprio controle sua de execução, querer utilizar uma célula de carga durante o processo de cravação da estaca, é possível também? É possível, a gente tem buscado muito esse estudo hoje em dia, inclusive, para comprovar melhor, para verificar isso tudo. De novo, a gente tem que confrontar a expectativa com realidade, obras que demandam uma certa agilidade e um controle. Para cada situação a gente vai atender melhor, mas é uma ótima ferramenta e a gente tem usado muito ela. Legal. A carga aferida pela pressão indicada, né, seja por manômetro ou mesmo célula de carga, ao final da cravação, pode ser entendida diretamente com a capacidade de carga da estaca mega? Existe a possibilidade também de ocorrer algum tipo de recalque pós-cravação? Acho essa pergunta ótima. Obrigado, Luiz. É legal falar, às vezes, até meio óbvio, né? Mas desmistifica. A cravação da estaca mega é um processo de ruptura. A partir do momento em que então, eu estou recalcando ela para colocar um elemento após o outro, e essa carga está subindo para atingir uma carga de projeto, ou o objetivo, ou às vezes o comprimento é o objetivo, esse processo de execução é um processo de ruptura. A estaca está rompendo, né? Então, ela sim, nesse momento é a carga limite. Tanto é que há uma confusão normal no nosso mercado quando a gente aplica o projeto, porque o projeto, hoje a norma, ela pede, todas as estacas hoje no nosso Brasil, um fator de segurança 2. Só que olha só que interessante, né? Culturalmente, quando você fala assim, olha, a carga de trabalho desse pilar é 100 toneladas. A estaca que você vai usar lá, ou as estacas, é para 100 toneladas. Só que se ela for para uma prova de carga, ela tem que aguentar 200. Então ela é de 100 ou ela é de 200? Na verdade, ela é de 200. Quando você fizer essa estaca que a gente chama nominalmente 100, ela é para 200. Só que culturalmente ficou isso. Então você fala a carga de trabalho quando você refere-se a uma estaca. Normalmente no mercado isso acontece muito. Só que a estaca mega, olha que interessante. Ela, se eu aplicar o fator de segurança de norma, que hoje é 1,5, é a única com esse delta menos, metade das demais. Se você tem uma carga de trabalho de 50, essa estaca, em teoria, tem que romper em 75. Se eu tenho uma estaca de 30, ela tem que romper em 45. E romper o que é? Exatamente isso, é a carga de cravação. Então, carga de cravação é diretamente associada à carga de trabalho majorada com fator de segurança. Isso é a norma. Só que as pessoas são induzidas, culturalmente, vamos chamar assim, para um pequeno erro. Então, você pede uma estaca de 40, porque você está acostumado a pedir uma estaca de 40 para raiz, para o que for descontínua, você já sabe que ela tem que aguentar 80. Quando você pede uma estaca de 40 para mega, o raciocínio não se aplica. Ela tem que ser cravada a 60, a priori, para atender a norma. E isso muda tudo, porque ela vai na ruptura de 60 para atender a carga de trabalho de 40.
esse cuidado de execução, a gente percebe que ainda passa desapercebido para a grande maioria do nosso mercado, que ainda está assimilando o que é uma estaca mega. Claro. Uma situação interessante, eu acho que é um pouco do uso da estaca mega como um projeto de fundação, sim, ou como um reforço de uma estrutura sensível, né? Definir essa carga, né, prévia para a estaca, né? Porque ela está muito associada à capacidade da reação. Sim. Né? Além do perfil do solo em si, né, de você atravessar determinados bancos de solo, espessura de camadas de solo, mas a reação vai ser o importante para que você atinja o comprimento ou a carga requerida em projeto. E muitas vezes você tem, olha, o reforço, quando é um reforço, tu não sabe exatamente qual é a carga que tu vai conseguir atingir, né? Como que se dá essa dinâmica? Olha, eu estou numa estrutura sensível, né? Estou precisando reforçá-la, vou entrar por baixo da fundação do baldrame e vamos ver até onde eu consigo cravar a estaca. Como que se dá essa dúvida, né, de que a gente surge no projeto para etapa de execução? Olha, eu até estou vendo vários pontos para falar sobre a estaca mega que estão aqui passando e a memória vai trazendo, mas respondendo a tua pergunta, muito do trabalho da estaca mega hoje, ele envolve um altíssimo grau, cada obra uma demanda, isso é o primeiro cuidado. E cada demanda, ela requer um olhar muito cuidadoso. Então eu falo o seguinte, não é qual é o remédio, a gente dá um passo atrás e fala, qual que é a doença, qual que é o objetivo dessa obra? Então, muitas vezes, o objetivo da obra é fazer o reforço o melhor possível com o máximo de carga, porque a estaca mega é por reação. A gente não sabe, não tem um projeto. A gente vai inverter, a gente vai desenvolver uma solução que se adeque da melhor possibilidade que a obra oferece. Então, e aí a gente vai acabar abrindo, vamos falar um pouquinho aqui, dos tipos de estaca mega. A de concreto, que é a razão da origem da estaca mega, o tubo de concreto. Depois o tubo metálico ou o perfil metálico, que vai abarcar situações que a de concreto já não atende. E depois a gente vai falar da injeção, que é um procedimento que a gente desenvolveu e que está sendo bem usado. Então, assim, muitas vezes a estaca mega, eu brinco com coisa que é séria, na verdade, que é o seguinte, a estaca mega ela pode ser determinada. Quais limitações dela? Primeira limitação é de projeto. Saiu um projeto que pede que ela tenha 40 toneladas. Então vamos fazer a estaca até 40 toneladas. O comprimento é consequência. Começa por aí. Como ela não é um processo empírico, baseado em uma sondagem, necessariamente para você fazer um cálculo de Quaresma, o que for, ela é por reação, o objetivo já não é o comprimento, como seria uma hélice contínua, uma estaca risa. Você fala assim, essa estaca para ter 100 toneladas, ela tem que ter 18 metros. Com esse perfil. A estaca mega, o objetivo vai ser o comprimento. Vai ser a carga. E não o comprimento. Então aqui ela vai ter uma de 18 metros, bateu. Aqui ela vai ter 15, ali ela vai ter 20, porque o solo varia. E todas elas vão ter a carga de 40 toneladas. Então, cada obra de estaca mega, a variação que ocorre é o comprimento. E a carga é o objetivo final. Isso é o mais comum. O segundo mais comum é crava até onde dá. Uma situação emergencial, uma situação que eu quero o desempenho máximo. Então, nesse caso, a estrutura, o tubo é que vai determinar. Hoje, o tubo de concreto está meio que limitado a 40 toneladas de cravação. Se ele é feito com armação, com fibra, com um cimento de alto desempenho, a gente pode trabalhar até com 50 toneladas de cravação. Passou disso, ele já não é indicado, ele vai ultrapassar os fatores de segurança da estrutura em si, pode quebrar o tubo, quer dizer, aí não é o elemento estrutural da estaca. Então a gente parte para metálica, que é o que a gente já tem uma opção. Hoje a gente tem estaca mega metálica sendo feita até 150 toneladas. A gente está com uma obra agora no MASP, altíssima tonelada. A cidade de Matarazzo, enfim, são vários os exemplos. Mas, de novo, então você precisa de mais carga, automaticamente você precisa trabalhar com tubo de aço. Então já tem uma informação embutida aí. Sim. Mas o limite também do tubo de aço, dimensionado pela parede, pelo diâmetro, pela espessura e tudo mais, também vai ter um limite estrutural desse tubo, obviamente. Então a estaca mega, ela vai trabalhar ou o limite de projeto,
e aí adequar o tipo de estaca para o projeto. Se um projeto pede cargas de até 40, 50 toneladas, você pode trabalhar com tubo de concreto. Se teu projeto pede cargas maiores, você já tem que trabalhar com a mega metálica. Ou mais quantidade de estaca para substituir isso, ou pontualmente uma estaca com mais capacidade. E aí mudam as características. Então hoje também a mega metálica, além de capacidade maior, ela tem outras características que a tornam diferente. E existe também uma limitação, como a gente comentou aqui em algumas situações, da própria estrutura. Então não é nem o projeto que você chegou em 40 toneladas, nem o tubo, que é 40 toneladas, mas de repente aquele baldrame que você está cravando só permite 20. Aí eu vou falar, bom, aqui não tem jeito, não adianta você arrebentar toda a estrutura para cima, pondo carga, porque você não vai mais cravar a estaca. A partir desse momento, aqui ela não afunda mais. É ação e reação. Então, o caminho de reação vai ser sempre para o lado mais fraco. Toda vez que eu estiver aplicando o macaco, empurrando a estrutura para cima, ou a estaca para baixo. O objetivo é sempre para baixo na estaca. No momento em que houver esse equilíbrio, eu não consigo mais empurrar a estaca para baixo e ir para cima, essa é uma limitação da estaca. Então sempre a gente vai ter que estar confrontando essa situação em loco para o tipo de estrutura que a gente tem, para cada caso, e o tipo de estaca que a gente vai estar usando. Ela é muito, muito peculiar para a gente também ter esse olhar. Sim. Tem comentado sobre a questão dos tipos, né, de estaca de concreto ou tubos metálicos, né, e a estaca, em que momento vocês passaram a utilizar tubos metálicos rosqueados como elementos estruturais da estaca mega, em substituição a perfis metálicos ou trilhos, enfim, e que benefícios essa mudança trouxe à técnica? Ótimo. Tem um artigo que faz um divisor de água para essa pergunta, no CF5, a gente traz público, né, divulga uma técnica que a gente já vinha executando nesse divisor de água, porque também historicamente houve um momento em que o trilho metálico e o perfil você comprava em abundância de sucata, etc e tal, e seguia o processinho, segmentava, cravava, soldava, segmentava, cravava, soldava. Emenda por solda. Por solda. Isso culturalmente aconteceu durante décadas. Acontece, e aí a gente brinca, né, um pouquinho, que a gente tem uma mão de obra com suas peculiaridades. O engenheiro não está o tempo todo ali. Então, o trilho sobreposto, soldado, ele tem inércias diferentes. É um elemento estrutural com inércias diferentes num eixo e outro. Ela não tem a mesma similaridade. A solda é um serviço, vamos chamar assim, bastante precário quando você está num buraco, às vezes com água, emendas rápidas do trilho de 1 metro em 1 metro no máximo, porque você não tem altura para cravar mais que isso. Foi observando uma perda de qualidade, seja porque a emenda nunca era 100% aprumada, e esse desaprumamento ele é acumulativo, de certa forma, seja que a solda é um serviço insalubre e de baixo controle tecnológico. Então, uma série de fatores que foram levando a perceber que esse procedimento tinha profundas limitações qualitativas. A solução do tubo veio naturalmente, também existia o tubo no mercado e aí se envolveu, bom, então vamos cortar tubo e fazer o tubo. Resolve o problema da inércia, que o elemento circular ele é uniforme, também dispunha desse material, só que você continuava com o problema da solda. Aí resolveu-se com a emenda, a rosca. O mesmo elemento que hoje é usado para o tubo de estaca raiz, tubos rosqueados, a gente passou a fazer isso. Então há um custo maior de você preparar essa rosca, contudo você fica à prova de peão, a gente brinca essa expressão, né? Por quê? Porque rosqueou, bem rosqueado, está bem rosqueado, garante a centralidade total de um elemento para o outro, então não tem como desviar, garante a união entre um e outro, coisa que a de concreto é só sobre uma sobreposição, então agora tem um elemento a mais na metálica, que eu consigo ter um elemento unido, estruturalmente um elemento no outro, coisa que a de concreto é só uma sobreposição de segmentos. A mega de concreto, ela só funciona para compressão, por obrigação. Ela não pode ter nenhum momento, nenhum esforço horizontal, nenhuma tração. Isso é uma limitação da estaca mega de concreto. A metálica, você já, além de capacidade de cargas maiores, a gente consegue ter uma união entre elementos, então ela pode ter uma certa
capacidade de flexão, de momento, ela absorve, e sobretudo de tração eventualmente também. Profundidades maiores, então a gente vai começar a diferenciar situações ao qual a gente aplica um tipo de mega, a de concreto tradicional, antiga, e em que momentos a de concreto tradicional, antiga, ela não vai ser suficiente para a demanda da obra. Então a gente já falou de carga, mas situações de momento, ou de tração, ou de flexão, a de concreto também não é indicada. Aí a gente vai para a mega metálica. Quando encontramos, por exemplo, uma camada de solo mole, no caso a estaca metálica com emenda em solda ou rosqueado, né, passa a ser uma exigência, então. É interessante, lá no litoral paulista a gente tem camadas de argila orgânica famosas, né, de alta profundidade. Então, dependendo do comprimento da estaca, existe um fator de flambagem inerente. Por mais que ela esteja inserida no meio, mesmo que uma argila muito mole, ela tem uma coesão, ela tem um confinamento. Mas pode acontecer profundidades, estacas de concreto acima de 20, 25 metros. Dentro de uma argila orgânica, nós sempre ficamos meio desconfortáveis, para dizer o mínimo, com relação ao... Depende da carga, comprimento. Então você imagina uma estaca de 20 metros, um tubo de 50 centímetros, e que ela atravessa uma camada de argila orgânica, então ela pode flambar, ela pode desmontar estruturalmente, que ela lá pelas tantas ela desmonta. Então a metálica, de fato, ela resolve esse problema. Eu estava meu comentário era mais em cima de você perder o elemento durante o processo. Por exemplo, como a de concreto é apenas sobreposta, né? Tu tem que ter uma melhor ligação na emenda quando tu não tem um solo com... Então, ainda aparece, e a gente acha isso um entendimento equivocado, pessoas que tentam criar uma situação que não existe, que é uma emenda, um tubo, um pino, colocar a armação dentro, no eixo de concreto. Lembrando que isso é o ponto neutro, quer dizer, se houver qualquer flexão, ela até resolve para o cisalhamento, se houver, né? Ela trava um cisalhamento, mas flexão não, porque você está um ponto neutro. Então, assim, quando aparece esse tipo, e tem sido cada vez mais raro, ainda bem, esse tipo de compreensão da estaca mega, que vai haver uma rigidez com uma emenda, uma barra interna, a gente fala, não é. Porque você, tendo uma flexão, um momento, ela desmonta do mesmo jeito. Quer dizer, contribui, mas não resolve. Então é uma solução que, em termos de qualidade, a gente não concorda. Não concordo. E execução de estaca mega com certa inclinação, não exatamente vertical. Perfeito. Como que é feita essa, né, especificação e a possibilidade de cravar inclinada? Ótimo. Depois legal, isso tudo está muito bem documentado no livro, os artigos que a gente vem lançando a cada CEF, 4 em 4 anos, agora diminuiu, mas tem muita coisa lá que mostra bem isso. Então a tua pergunta, ela é muito legal. O INCOR é um prédio que nós fizemos o reforço, uma ampliação de 3 andares para o INCOR, uma obra lindíssima. A solução foi fazer a mega metálica inclinada, e ela permite isso. A mega metálica com rosca permite que a gente coloque uma inclinação e muitas vezes sai do bulbo de tensões, que isso é outra coisa que às vezes ainda acontece, uma compreensão equivocada da estaca mega. Porque se você vai fazer um reforço de fundação num bloco de estacas existentes e você coloca uma estaca mega entre as estacas existentes, aquela reação ela está falseando, porque ela está dentro do bulbo de tensões das estacas existentes. E muitas vezes o colega não consegue entender isso, e a gente tem às vezes até um pouquinho mais de dificuldade de explicar que essa estaca está dando reação, mas ela não está acrescentando absolutamente nada para o conjunto, porque ela está pondo tensão dentro de onde já existe uma tensão incorporada. Então essa estaca ela só vai ser efetiva se ela ultrapassar o comprimento da estaca existente, e aí ela vai criar um efetivo na ponta, talvez, ou nessas soluções que a gente tem aplicado muito a mega metálica. Um uso do mesmo bloco, inclina ela e esse bulbo de tensões vão se somar ao existente. Fora que a mega metálica, ela tem uma outra característica muito peculiar que a gente usa muito dela. Ela, por ser um diâmetro menor e as cargas bem maiores, ela entra rasgando o solo. A profundidade dela normalmente é bem maior do que as demais estacas. Então a gente consegue atingir profundidades que exigem, o objetivo passa a ser o comprimento, nem tanto a carga. A gente vai tentar ultrapassar
o bulbo de tensões do existente, seja um tubulão, seja das estacas existentes, e a inclinação torna isso mais efetivo. Interessante. Um dos diferenciais da estaca Mega é a possibilidade de injeção de cauda de cimento após a sua cravação, no caso das estacas metálicas, né? Então, poderia explicar como é realizado esse processo e que benefícios técnicos ela traz para o desempenho das estacas? Ótimo. Isso daí, de novo, tem nome e sobrenome. Armando de Oliveira juntou a nossa experiência de solo grampeado, que a gente vem desde da gênese do solo grampeado, desenvolvendo as bainhas, injeções e reinjeções de calda de cimento, e juntou a fome com a vontade de comer. Quando a gente tem uma mega metálica ou de concreto, que a gente tem um canal interno vazio, que após a cravação dessa estaca, esse canal se preservou vazio, porque a estaca ela não ocupa o espaço interno dela com terra, ela embucha na ponta. Esse embuchamento típico, como era na Frank, ela embucha na ponta e esse embuchamento vai acompanhando a estaca no seu processo executivo. Então, uma estaca de 15 metros, você vai ter 1 metro de embuchamento na ponta, o resto tudo livre internamente. A metálica garante isso interno porque ela está totalmente rosqueada uma na outra. A de concreto é a mesma coisa, não entra terra. A ideia e o conceito, que a gente até patenteou, é que a injeção de cauda de cimento por dentro dessa estaca, na hora que a gente consegue um artifício para que essa cauda saia nessa ponta da estaca e faça o encamisamento, ela vai preenchendo um vazio e na interface do solo com a estrutura da estaca com o solo, ela cria uma camada ao seu redor. E aumenta esse atrito lateral e carga de ponta. Quer dizer, você já tem um atrito lateral existente, configurado no manômetro. Você cravou ela para 40 toneladas, você cravou ela para 30 toneladas, isso é real. Já existe um elemento atrito lateral e ponta, compondo essa carga que foi medida. Depois disso, quando você faz uma injeção de cauda de cimento, que não é o preencher por dentro, o dentro não é o objetivo, é o por fora. Essa cauda de cimento com pressão, ela vai fazer um caminho, eu brinco aqui, é que nem um canudo, quando você assopra dentro, Sim. A bolha vem subindo ao redor, ela vem, e isso a gente garante, porque a gente percebe o limite desse processo, é quando a cauda de cimento vaza no pescoço da estaca, já na superfície. Então você vai injetando essa cauda de cimento. Qual que é o caminho vazio mais fácil dela? Ela vai criar caminhos novos? Não, ela vai subir pelo mais fácil, que é na interface do tubo com o solo. Então ela vai enraizando. Quando essa cauda de cimento dá cura, houve um acréscimo de atrito lateral. Esse acréscimo de atrito lateral nós temos medido e testado e comprovado. Ele é significativo, ele vai de 30% a 40% a 100%. Muitas vezes a gente chega no limite de ruptura de prova de carga da estrutura da estaca e não rompeu. Quer dizer, a gente tem que parar porque chegamos no máximo conceitual que aquela estaca permite. Então a injeção é um processo relativamente simples e barato, porque a gente injeta um volume de cauda de cimento relativamente baixo, com pressão que normalmente vai de 2, 3 a 4 quilos, não passa muito disso, né? E também muito impactante. Então, sempre acoplado com uma bomba de injeção na cabeça dessa estaca. Então, primeiro o processo crava a estaca, chegou na carga que tinha, o comprimento que tinha, e depois a gente incorpora essa injeção de cauda de cimento. Tanto na de concreto a gente pode fazer isso, quanto na metálica. Com um altíssimo ganho. Só que aí há um diferencial, que se a estaca ao mesmo tempo, até então foi cravada ativamente, sob tensão, agora eu tenho um acréscimo passivo, vamos dizer assim. Eu vitaminei essa estaca era de 40, mas agora ela é 60, 70, ela teve um plus por conta desse processo. E é possível verificar esse ganho de capacidade de carga por conta de uma prova de carga estática, por exemplo, Isso. Posterior, já que tu tem um equipamento... Exatamente. Eu brinco que é tupiniquim, porque não existe um procedimento formal dessa prova de carga, mas o que a gente faz normalmente, a cidade de Matarazzo é um case interessantíssimo de se citar, mais de 400 estacas que a gente determinou que todas elas a gente repassaria ela. Então é um processo rápido, de baixo custo, então terminou de cravar, injetou. Quando eu for encunhar, eu volto a repassar essa estaca. Então, teve um primeiro momento que eu cravei a estaca,
cheguei a 15 metros e cheguei a 60 toneladas. Agora eu injetei, passou um processo de novo, agora eu vou encunhar essa estaca. Quando eu fizer isso, eu vou repassar essa estaca. Aí eu posso chegar, João, eu quero que chegue em 70 toneladas. Chegou em 70, ela não rompeu? 70, aprovada, não rompeu, ela continua intacta, ela ainda não chegou no seu limite. Não, vamos até o limite, vai até 80, 85, aí ela volta, ela rompe, ela volta a ser cravada, ela não perde essa estaca, ela simplesmente agora, ela teve esse atrito majorado ou vitaminado, né, vamos chamar assim, e ela vai romper em algum momento. De novo, ou o elemento estrutural chega no seu limite, ou a capacidade da descarga, mas a gente houve um ganho nesse processo, e a gente sempre tem essa possibilidade de voltar a medir, que é outra vantagem da estaca Mega. Voltando um pouquinho nas características dela, é a única estaca que eu falo que você pode entrar debaixo de uma estrutura. Você não tem nenhuma outra estaca que você entra debaixo de uma estrutura. Quer dizer, ou você até pode fazer, imagina uma estaca raiz, você tem que fazer um túnel para fazer por baixo da estrutura, muitas vezes, né? Mas você entrar por baixo facilmente da estrutura e usar ela, é só a estaca Mega. É um processo relativamente de fácil acesso, mas com essa característica, a gente permite. Então, por isso ela ficou muito atrelada a reforço de fundação, porque qualquer coisa que você vai fazer diferente disso, você vai ter que talvez ter uma alavanca, você vai ter que fazer uma estaca aqui, outra ali, para fazer um elemento para chegar embaixo desse bloco, incorporar no bloco e por aí vai. Então, ela também tem essa característica. Vou aproveitar, você citou a questão do encunhamento. Então, após a gravação das estacas Mega, como é executado o encunhamento definitivo na estrutura? E qual a diferença entre carga de cravação e carga de encunhamento? Ótimo, vamos lá. Então, agora dando um passo além. Então, fizemos a sequência executiva de cravação, elemento após elemento, chegou numa carga, chegou num comprimento, mediu, chegou no objetivo. Então, tínhamos que chegar em 40 toneladas, a estaca tem 40 toneladas, imaginava-se que ela fosse ter 10 metros, ela está com 11, a outra está com 9, até aí lindo, maravilhoso. Como é que termina essa estaca? Então, lembrando que você tem um macaco no final do processo, terminou a estaca, você tira o macaco, essa estaca está solta. Entre elementos, ainda não terminou a estaca. Nessa etapa do processo, a gente coloca um elemento pré-moldado que a gente chama de cabeçote. É um tijolão, vamos chamar assim, pré-dimensionado, lembra um pouquinho, né? Um pequeno bloco. A gente apoia em cima da estaca. Isso pode ser um elemento de aço, sempre dimensionado para a capacidade de carga e o uso que a gente vai ter, tá? Mas normalmente é um elemento de concreto armado, bem feitinho, testado, etc e tal. Logo no topo da estaca. Acima disso a gente aplica o macaco de novo. Só que esse elemento ele é um pouco mais largo que a estaca. Então quando eu aplico o macaco de novo, eu estou colocando carga, sempre lembrando do princípio básico, tensão, deformação. Essa é uma estaca que a gente, diferentemente das outras, é a única estaca que a gente chama de protendida. A única estaca que ela tem a possibilidade dela ficar em carga e pré-deformada. Deformação elástica, não plástica. O que confere a ela uma característica que eu acho lindíssima da estaca Mega. Você já eliminou as deformações de segunda ordem ou de primeira ordem que as demais estacas precisam. Então, num reforço de fundação, isso para mim é um diferencial técnico gigante. Então, você terminou de cravar a estaca, colocou o cabeçote, colocou o macaco e pôs tensão. Ela fez aquela deformação elástica, típica dela, um elemento 10 metros de comprimento, etc e tal. É sutil, milímetros, centímetros às vezes, depende da carga e comprimento. Esse macaco está sob tensão. Quando você está sob tensão, você vem ao lado dela e coloca outros elementos estruturais que a gente chama de cunhas. É como se eu viesse do lado e colocasse, aqui no João que está, perdão, duas muletas, né, dois apoios. Eu cimbro, eu escoro, essa é a palavra, eu escoro esse macaco sob tensão com a deformação do lado esquerdo, do lado direito, com essas cunhas. E cria uma janela onde está o macaco. O macaco que está no centro. Aí eu posso recolher esse macaco, tirar essa tensão dele, porque ele já escorou a estaca sob tensão. E de novo, é lindo, né? Quando a gente tem essa possibilidade, essa ferramenta para essa estaca. Então é uma estaca que não desconfina o solo, não fluidifica o solo, não fragiliza o solo. É uma estaca que entra sob tensão pré-deformada. Quando você tem obras existentes que já estão pré-deformadas, prédio, casa, o que for, ponte, e você não pode mais deformar ela, a estaca Mega
é o sonho de consumo, porque ela entra já pré-deformada, ela já entra em carga com a carga. E aí a tua pergunta, qual a diferença entre carga de projeto, carga de trabalho de cravação, e carga de encunhamento? Então eu posso ter cravado essa estaca com 50 toneladas e nesse momento do escoramento eu determinar uma carga menor. Ela está pré-deformada, mas ela está pré-deformada para 30 toneladas, não para 50. Eu não preciso necessariamente deixar ela sob tensão na carga limite ao qual ela foi dimensionada. Caso a caso, a gente pode determinar, ou o projetista, o consultor, o executor, que carga é essa que atende melhor a obra? A carga de encunhamento. Pode ser uma carga, inclusive, nenhuma. Aí você volta, ela virou uma estaca comum nesse sentido. Ela não tem nenhuma encunhamento, ela tá solta. Depois você faz o bloco, depois você faz o pilar. Mas é um desperdício e não faz sentido. Normalmente essa carga de encunhamento, ela normalmente é 50%, 60% da carga de trabalho, é o que a gente vê mais comumente, mas muitas vezes é 100% da carga de trabalho. Então a carga de trabalho, ou carga de projeto, foi 40 toneladas, você encunha ela com 40 toneladas, você põe de novo aquelas mesmas 40 toneladas, como se fosse rompê-la de novo, e aí encunha de um lado, encunha de outro, tira o macaco e preenche esse miolo, fazendo agora o conjunto todo solidário. A norma, ou o padrão, estabelece que a estaca está pronta nesse momento. Dependendo das circunstâncias, nós recomendamos, indicamos, que haja um envelopamento desse fim do topo da cabeça, literalmente o topo da estaca, seja metálico ou de concreto, esse conjunto cabeçote e cunhas, que muitas vezes vem com um outro elemento que a gente desenvolveu, que é uma viga pré-moldada, que às vezes você não tem baldame. Você tem situações de tijolinho, construções antigas, que você está no tijolinho frágil. Então a gente fornece um elemento pré-moldado de 1 metro de comprimento, que vai fazer essa distribuição melhor, para absorver um pouquinho melhor a estrutura que está muitas vezes frágil, etc. Então esse conjunto, ele pode ser depois simplesmente envelopado, incorporado num bloco a posterior. Então inverte também, você faz a estaca primeiro e o bloco depois, e depois você arremata. Caso a caso, situações de risco, obras de maior padrão ou também de demandas de cargas, isso é um trabalho complementar que pode ser inserido também no projeto e na execução. Bem interessante. A NBR 6122 de 2022, no seu anexo Q, descreve os procedimentos executivos para as estacas mega, ou prensadas, né, como a norma cita, permitindo o uso eventual de procedimentos especiais, tais como inundação do solo, utilização de jato d'água pelo interior dos segmentos, retirada do solo embuchado em tubos metálicos ou até mesmo vibrações. Em que situações específicas esses procedimentos são recomendados? Olha, estamos com agora um amigo, um projetista nos chamou, uma situação em que a gente tem que atingir um comprimento mínimo. Essa obra que está no nosso livro, logo no começo, que serviu de base para a cidade de Matarazzo, é um exemplo que a gente fala que o objetivo não é a carga, é comprimento. Por quê? Porque a situação foi uma casa tombada, patrimônio histórico, que tinha que criar 3 subsolos. Então, ou seja, a gente sabia que ia escavar 9 metros abaixo dessa casa. Só que para eu fazer a cravação dessa estaca, para ela virar um palafita, esse trecho de estaca virar pilar, e ela tem uma ficha mínima, a gente dimensionou que essa ficha mínima tem que ter 6 metros para ter uma capacidade de atrito lateral dessa ficha e ponta suficiente para compatibilidade de toda a estrutura. Então, assim, o objetivo da cravação dessa estaca não era a carga, era o comprimento. Eu tinha que ter uma estaca de 15 metros. O comprimento, João, a carga é consequência. Então, a gente tinha uma estrutura relativamente leve, que era uma casa de 2 andares, que nos permitia uma carga de reação da ordem de 50 toneladas, mas que isso, ela cedia, ela começava a romper a estrutura, e não era esse o objetivo, certamente. Então, muitas vezes a estaca parava com 13, 14 metros e começava a levantar a estrutura. E eu falava, bom, e agora o que a gente vai fazer para chegar nesses outros 7 metros que nos faltam? Então, a gente tem um processo de limpeza interno para desconfinar essa estaca e aí perder as tensões internas, as pressões neutras às vezes, para que ela atingisse uma profundidade que nos atingisse. De novo, são situações atípicas que às vezes aparecem para a gente. O mesmo vale, às vezes, uma camada, a região de São Paulo tem ali no entorno, o Barueri,
bairros residenciais com aterro. O aterro, a casa está afundando, fez um aterro de 10 metros, por exemplo. E a casa está afundando porque foi mal dimensionada a fundação e a casa inteira está afundando porque o aterro está adensando. O aterro inteiro está adensando. O reforço de fundação que você fizer, não interessa a carga, que esteja dentro do aterro, é um erro, é uma falácia. Porque você faz a estaca lá, linda e maravilhosa, de 50 toneladas na casa inteira, e todas as estacas, suponhamos, têm 9 metros. Eu vou falar para você, qual a chance de sucesso dessa solução? É mínima, o risco é altíssimo, porque a chance dela trabalhar com atrito negativo e esse aterro continuar trabalhando e vir junto é enorme. Então, assim, não é a solução correta. E a gente, de novo, muda o foco. Por isso que eu comecei falando que qual que é o objetivo? Qual que é a doença? Não é a carga. Muitas vezes o pessoal fica muito focado na carga. Muita gente, o pessoal ainda fica focado no custo. E eu falo, o barato sai caro, o caro sai caro e o correto sai barato. Na nossa engenharia geotécnica, a gente tem que ter muita clareza desse foco. Qual que é o objetivo? É o comprimento? É a carga? É um aterro que está densando? É uma camada que a gente tem que ultrapassar? Às vezes, uma camada de entulho? E você fez uma pergunta que passou, mas vou buscar agora. As estacas de concreto podem perder tensões também. Uma estaca muito curta, a gente não gosta. Inclusive, não atende norma. Estaca de 2,5 metros, por norma não é estaca, não tem nem 3 metros. E às vezes você pega uma camada mais resistente e, infelizmente, a gente vê muito executor despreparado, para dizer o mínimo, que cobra um mínimo de 6, 7 metros por estaca, faz 2,5, eu acho que tá bom. Até pode, se você tiver uma camada resistente muito boa e justificativas para isso, até pode ser. Mas uma estaca muito curta, ela, sobretudo a de concreto, ela pode perder as tensões, que no momento ela solicita, ela dá uma cravação, ela solicita as pressões neutras, ela tem uma perda de tensão. A de concreto ela pode relaxar com o tempo. Então ela crava com 40 toneladas, se ela ficar muito curta ou dependendo do tipo de solo, ela pode lentamente ir laceando, vamos chamar assim. É uma perda de tensão e ela pode perder sim tensão e pode recalcar. É engraçado que a metálica tem um efeito oposto, que a gente chama de setup, que é um ganho de carga no tempo. Então, pós-cravação. Quem faz estaca raiz sabe disso, que dependendo se você crava a estaca raiz, você para, ela agarrou o tubo, porque ela volta a pressão até ela confina. Esse setup na metálica é a favor. Então, a de concreto tem situações que ela pode perder tensão, e a metálica tem situações que ela pode e vai ganhar tensão, vai ganhar carga indireta. Então, a gente crava uma mega metálica numa situação, volta 2 dias depois, a ruptura dela, a gente cravou ela naquele momento e tem 60 toneladas. Quando eu for retomar essa estaca, eu preciso de 70 toneladas para ela voltar a romper. Então é interessante, onde houve esse setup, esse ganho de carga. Então isso acontece. A injeção elimina, e o solo interior de São Paulo tem muito o solo colapsível. Então também um outro fenômeno que, dependendo da região, a gente também tem que se contextualizar. O solo colapsível, ele para uma mega de concreto, e dependendo do comprimento, ele pode oferecer um risco de perda de tensão no tempo, sim. Então, de novo, a gente tem que também, tendo essa delicadeza de cada situação, cada perfil geotécnico, cada demanda, mas com muito foco no objetivo. Qual que é o objetivo aqui? Às vezes a carga, de novo, não é o projeto, é segurar uma situação crítica, uma situação emergencial. E muitas vezes a gente atingiu um comprimento ideal. A carga é consequência. O tubo de aço aguenta 100 toneladas, mas eu uso para situações de 30. De novo, o elemento estrutural eu tenho folga, não preciso nem dimensionar. Mas ali eu tive que atingir um comprimento que a de concreto não atingiria. A de concreto ela passaria com 7 metros e tem carga. Só que o objetivo é 15 metros. E só a metálica eu vou atingir porque ela é muito mais esbelta. Eu faço uma analogia muito simples, às vezes, para pessoas entenderem. Quando você vai andar na areia ou na neve, muito fofo, dependendo de com que você estiver andando, você vai afundar. O teu peso é o mesmo. Se você põe um sapato mais largo, você não afunda mais. Agora, imagina aquela moça bonita andando de salto alto, né? Na areia ou na neve. Vai afundar, porque ela pesa 50 quilos. Mas todo o peso dela está concentrado numa agulha
de 3 centímetros de área. Então, o que é a tensão, né? Sobre a metálica, por ser um tubo hoje padronizado em 6 polegadas, tá? 15 centímetros, a gente sai de um tarugo de 25 de área, de diâmetro, para um elemento de aço de 15 centímetros. O de 15 centímetros aguenta 120 toneladas. Então eu tenho 15 centímetros para 120 toneladas. Aqui eu tenho 25 centímetros de diâmetro para 45 toneladas. Quais vão atingir profundidades maiores? Se a gente tem como objetivo profundidade, porque a gente, sabedor das camadas e das demandas, a gente tem que trabalhar com a mega metálica. Entendi. Acho que está bem detalhada a questão executiva e as etapas que envolvem a execução, a especificação das estacas mega. Vamos falar um pouco sobre aplicações práticas, a versatilidade das estacas mega, né? Quais são as aplicações práticas das estacas mega? Poderia desmistificar a ideia do uso dessas estacas exclusivamente para reforço ou recuperação de fundações? Ótimo, a gente tem focado muito de batalhar essa quebra de paradigma, que ainda também perdura, vem correlata ao nome mega. As pessoas falam, acho ótimo que você faz mega, mas não quero te chamar nunca, porque parece que a gente é um cardiologista que só pega o infartado. E eu brinco que o bom trabalho do cardiologista é o preventivo. Quem dera todos nós tivéssemos um cardiologista à disposição da coletividade e que dissesse, olha, não come isso, come aquilo, tudo para você não ter um infarto. O reforço de fundação de estaca mega, a gente brinca que a gente luta arduamente para quebrar essa mística de que é só patologia. Ela é patologia, o cardiologista é sim para o infartado. Mas quem dera a nossa sociedade evoluísse para que esse cardiologista trabalhasse para 99% do seu público preventivamente e 1% corretivamente. Hoje eu brinco que a Reforça trabalha 30% para o corretivo, as patologias, os problemas que chegam até a gente é chamado para, infelizmente, corrigir falhas executivas de processo X, né? Houve algum erro, houve uma tubulação, um vazamento, alguma coisa ocorreu e precisamos reforçar essa estrutura. Mas a quebra de paradigma nas últimas décadas tem sido uma boa divulgação, e obrigado mais uma vez por esse espaço, para que a gente coloque essa ferramenta à disposição dos colegas, sobretudo em prevenção. Sobretudo em obras de divisa que vão sofrer o impacto de uma construção que tem 3, 4 subsolos, e você tem uma casa, um restaurante, um prédio que não tem essa fundação preparada para essa influência vizinha. Então você vai lá e reforça preventivamente isso. Então isso é uma engenharia correta. Ao contrário do que a gente vê na cultura de hoje, que faz e depois aciona o seguro, e depois corre atrás do prejuízo, embarga, isso ainda é Brasil, infelizmente. Mas estamos quebrando esse paradigma. Hoje muitos projetistas consultores já anteveem o impacto que já é sabido num vizinho e faz o reforço. Retrofit, em São Paulo a gente está vivendo uma era de retrofits. Cidade de Matarazzo, um caso lindíssimo de retrofit. O MASP que a gente está fazendo, quer dizer, tem diversas obras, vários exemplos em que o INCOR, como a gente falei, o INCOR não tinha mais para onde crescer, 2 prédios que eles ampliaram 3 andares. Essa sobrecarga de 300 toneladas para cada pilar foi para onde? Foi para toda a estrutura e, por obviedade, para a fundação também. O projeto original era um bloco de 10 estacas raiz em cada pilar, incorporando dentro de um tubulão. E imagina no subsolo de um hospital do porte do INCOR fazendo estaca raiz, quem viu sabe, né? Todo aquele impacto, um bloco gigante, o tamanho dessa nossa sala aqui, para incorporar isso tudo, e ainda teria que deformar, lembrando isso, hein? Tudo isso, fluidificar esse solo, não prejudicar a fundação existente, incorporar isso tudo, no final entrou a solução da mega metálica injetada, reduziu a quantidade, reduziu o volume do bloco, reduziu tudo. Reduziu 1/3 do prazo, 1/3 do custo e tecnicamente uma solução que se mostrou extremamente assertiva. Então, foi um retrofit. De novo, substituiu o estaca raiz para um prédio existente. Quer dizer, tudo que se fala hoje de uma construção existente e não pensar na alternativa da mega é uma perda de oportunidade. Não estou dizendo que vai ser a melhor solução, porque cada caso é um caso. Mas um olhar cuidadoso vai trazer essa ferramenta
como uma real possibilidade. Isso, para mim, é inevitável. Então, a gente tem feito muito isso, retrofit e obras preventivas, que não são necessariamente corretivas. Eu diria que esses dois grupos estão muito, muito vivos e hoje ocupam boa parte do nosso trabalho. Inclusive, eu acho, né, Bill, que nós temos vídeos acho que do Matarazzo, né, de repente coloca aqui na TV, aí o João Armando vai... Opa, legal. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho recurso, isso. Né? A gente prepara esse material. Acho que a gente tem tanto de um retrofit quanto... Mas vamos começar pelo do Matarazzo. Né? Essa é uma obra que você tem colocado como emblemática e é mesmo, né? A gente já vê várias, inclusive palestra do professor Maffei, enfim, né? Comentando sobre essa obra, ela é de grande repercussão nacional. Então, de repente, você pode comentar aí sobre, né? A gente vai estar... A gente fez esse pequeno teaser, né, para apresentar um pouco. A gente tem realmente investido muito para uma boa divulgação do processo, obviamente a gente vem junto. São Paulo, né, está passando aí diversas mudanças e realmente esse é um empreendimento de grande porte. Aí você já vê algumas imagens do subsolo que foi feito, debaixo do antigo Hospital Matarazzo. Tem situações ali de 6 subsolos ou mais. E aí mostra um pouquinho do reforço de fundação, que é um projeto que também caminhou para essa solução, porque permite que a construção toda, que é um patrimônio histórico, não tivesse nenhum risco de afundamento ou de recalque, e ao mesmo tempo permitiu que houvesse um aproveitamento 100% do subsolo. Necessidade sine qua non para que o empreendimento viabilizasse. Então, assim, você tem essas construções, a capela viralizou muito a imagem, inclusive a gente participou lá dela, quer dizer, tudo no ar, num certo sentido, tudo suspenso, né? E o trabalho, ele é muito do óbvio e muito do indireto, né? O tipo de tubo que aparece nessas imagens, o macaco que aparece nessa imagem, o dimensionamento, sempre um trabalho muito importante junto com o projetista que participou, você citou Maffei, mas teve a Zaclis Falcone acompanhando, quer dizer, diversos projetistas de altíssima qualidade que também acompanham um projeto desse porte, dessa monta, né? Mas sempre com muito cuidado, seja o que for, no controle tecnológico, um controle técnico, embasamento, verificação, você falou da prova de carga, foram mais de 400 estacas. Hoje eu digo que 60%, 70% do empreendimento da cidade de Matarazzo está apoiado, né, na Mega Metálica e com um grande sucesso. Aí as imagens vão falando, né, as escavações, a incorporação depois do bloco que vem a complementar a execução das estacas. E hoje o empreendimento já é um sucesso, né? Tem muita divulgação sobre a cidade de Matarazzo. A obra está ainda nos finalmente, mas muita coisa já é uma realidade e é um case que a gente vai levar de uma maneira bonita para a nossa história, né? Já está aí. Que legal. Acho que tem um segundo vídeo, também já vamos aproveitar que o João Armando está comentando sobre os vídeos, né? Pedir para o... E esse segundo é uma situação já de patologia, né? Então esse, estamos trazendo um exemplo da cidade de Matarazzo, um retrofit de grande porte. E esse segundo caso que a gente vai apresentar é já um de patologia. E isso também é uma informação que não passa desapercebida, Luiz, porque o que está acontecendo cada vez mais? A nossa engenharia está passando por um processo, ao meu ver, bastante desafiador, por um lado, mas preocupante e importante também. Ou seja, a gente está vendo uma queda de qualidade e de cuidado de uma maneira um pouco mais preocupante, através das chamadas nossas de patologias. Então esse é um caso de um prédio que interior de São Paulo, teve um projeto original que previa tubulões. Lá pelas tantas, entendeu-se que precisava de uma solução mais barata com sapata. O projetista original declinou. Entrou um outro projetista que achou que validava. E acontece que uma torre foi feita em tubulão, não recalcou, e a outra torre em sapata recalcou. Durante o processo de construção da obra, foram percebidos os recalques em um solo colapsível. Então, nitidamente, na junta das duas torres, ela recalcou, e recalcou bastante. E a gente foi chamada para não só reforçar, porque estava com movimento dessa segunda torre, como renivelar. E a gente tem sido chamado para renivelar em algumas situações. Eu falo que reforçar
é um trabalho, renivelar é outro trabalho absolutamente independente e complementar, que envolve toda a rigidez da estrutura, uma análise de compatibilidade, distribuição de cargas bem mais elevadas, então é um outro trabalho. O que acontece na Reforça? A gente renivela há décadas. Então a gente já fez caso em Santos, o Mafei tem, né, o Núncio Mazzoni famoso, nós também tem um artigo publicado de um prédio de menor porte em Cubatão, que a gente renivelou. Nós trabalhamos com renivelamento desde sempre. E até hoje tivemos sucesso total em todos. Aqui até aparece o Armando, que já está mais aposentado, mas o fato é que esse caso foi muito interessante, que a gente foi documentando. Então teve um trabalho misto de destacar mega de concreto para cargas menores, mega metálica, ambas injetadas, redistribuiu as tensões, reforçou o prédio de maneira a garantir o fator de segurança, e teve o trabalho do renivelamento. E aí o renivelamento é um trabalho muito bonito, e a gente documenta aqui, porque é uma combinação de vários macacos simultaneamente. E aí o filme registra bem esse momento que a gente levanta o prédio 18 centímetros e ele reapruma, ali dá para ver nitidamente a junta de dilatação e ela fechando. Então foi mais um caso que a gente teve de sucesso, a gente documentou aqui, e o que está acontecendo é que a gente tem visto essa dinâmica de renivelar prédio quase que um por ano, um a cada 2 anos. Antigamente era um a cada 10. Seja porque está aparecendo mais chamadas para a gente, mas eu acho que tem um fator também de um descuido, uma falta de preocupação com a qualidade em todo o conjunto, seja no projeto, na execução, seja no como for, acarretando em patologias que estão sendo cada vez mais notificadas. Legal. Interessante essa sua experiência, não só para desmistificar mesmo que a estaca mega é só para reforço, como é aplicada em situação preventiva, aplicada em obras de retrofit, enfim, acho que a gente tem muita questão aqui de escavação urbana, e que realmente tem estruturas vizinhas muito sensíveis, e que muitas vezes, já na execução de uma mureta guia, por exemplo, de uma parede de diafragma, já ocorre movimentação no vizinho. Então, são situações que a prevenção, né, ajuda a trazer tranquilidade para a obra e uma garantia de que a situação vai ocorrer bem para a obra e para os vizinhos, né? Então é interessante. E cabe, acho que, mencionar também um terceiro tipo de obra que tem sido cada vez uma demanda maior, mas realmente a gente está muito isolado na divulgação, a gente precisa ampliar isso, é reforço de fundação para piso industrial. Então, realmente, a gente tem percebido uma técnica que a gente desenvolveu, que a gente crava a reação, a estaca mega, procurando apoio no piso. É uma cravação que a gente desenvolveu cravada por cima da estaca, do solo. A gente incorpora tirantes, tem também bastante imagem sobre isso. E pisos industriais que tenham uma certa rigidez, uma espessura, que dão patologia, ou reuso. Hoje também está tendo muito reuso de hipermercado. Um hipermercado que há 20 anos atrás era para um uso, e a laje e o piso era para 10 toneladas, hoje vira um atacadão que tem que ter cargas bem maiores. A gente tem feito o reforço de piso industrial, de maneira que ela acaba viabilizando pelo não impacto, quer dizer, a gente consegue fazer um trabalho sem ter que quebrar, porque normalmente se você tem um problema, uma patologia de piso, você teria que quebrar tudo, fazer um estaqueamento e refazer tudo. Esse processo todo, além do prazo, do custo que muitas vezes você impede o uso, e a Mega permite que você, nesse processo de reforço de fundação, você continue com o uso ativo da fábrica ou do mercado, o que for. Então tem muitos casos da gente fazer a estaca Mega de uma maneira pontual, cirúrgica, silenciosa em reforço de piso. E tem viabilizado muita obra assim, desde que a gente faça o reforço, compatibilize com a estrutura do piso, para o tipo de solo, para a carga que a gente precisa. Perfeito. Tivemos uma experiência conjunta entre 2016 e 2017 no reforço de fundação do edifício em Manaus. Podes contar para as pessoas que nos assistem como foi o desafio de transportar os equipamentos de São Paulo para Manaus para executar essas estacas Mega? Posso. A gente vai colecionando obras, né? E realmente tivemos esse prazer de trabalhar juntos nessa obra, e ela é muito peculiar, né? Porque às vezes eu recebo ligação do Brasil inteiro e a pessoa me pergunta se a gente atende lá Fortaleza, se a gente atende o Rio Grande do Sul. Muitas vezes eu uso essa obra como exemplo. Eu falei,
quem atende Manaus atende qualquer lugar na América do Sul. Porque é uma logística maluca que muitas vezes as pessoas não entendem. Foi tudo por navio. Um trabalho aduaneiro de despacho, documentação, imposto. Então, muita coisa da nossa engenharia, de executor, né? Não é, obviamente, isso é um privilégio especial nosso, mas para os executores que atendem o Brasil continental, que é o nosso caso, cabe em situações como essa, né? A gente vai ter o CEF esse ano, a gente está com 2 artigos, um deles é essa obra que a gente buscou documentar e vamos ver se apresenta, né? Tá no processo, e outro é uma obra que a gente fez dentro de uma característica aqui no Sul, no meio da pandemia. Então também a gente está... O que é registrar as coisas que a engenharia nem sempre nos prepara, né? Academicamente, né? A formação, e que a gente tem que resolver no Brasil, que é uma logística complexa, obra emergencial, despacha tudo muito rápido. Então hoje a gente está tendo também novidades, teremos aí em breve uma parceria que eu vou deixar esse suspense no ar com um colega lá no Nordeste, porque a gente está entendendo que a gente precisa ter mais agilidade para atender esse Brasil todo. O contato aqui no Sul também está acontecendo, não só com vocês, mais uma vez, obrigado. Mas essa obra, ela tecnicamente resolveu, a engenharia funcionou super bem, o resultado foi ótimo, mas ela ficou caracterizada por esse desafio de logística, né? E o Brasil... É o Brasil, né? É o Brasil, exatamente. Continental, Luiz. com suas particularidades, né? Interessante. Quais as tendências tecnológicas e inovações que você enxerga para o futuro da engenharia geotécnica brasileira, né? Principalmente considerando questões sustentáveis, redução de impacto ambiental, e onde a Estaca Mega se enquadra nessas tendências? Olha, é difícil, eu me sinto muito pequenininho, com todo respeito, né, nesse universo coletivo tão grande que é o nosso Brasil geotécnico, né? Mas assim, sem me furtar a pergunta, eu diria o seguinte, olha, a nossa engenharia civil, de modo geral, e a geotecnia, ela tem um caminho, na minha opinião, muito peculiar no desenvolvimento tecnológico, né? E sempre amparado por leis, que a gente também está vivendo uma mudança cultural no Brasil, cada vez mais judicial. A gente tem que tomar muito cuidado hoje com aquilo que é permitido pela lei e o que não é. Impacta também na questão ambiental, que é uma preocupação de toda a sociedade, não interessa a área. O médico tem que pensar assim, o advogado tem que pensar assim, o engenheiro tem que pensar assim, até porque nós temos uma questão, às vezes, de um impacto até maior no ambiente, seja nos resíduos, etc. e tal. A Mega, eu brinco que ela é... A gente usa os materiais básicos, como falei, ferro e concreto. O impacto disso é uma conversa bem mais complexa, mas não é esse o fundo. Mas a gente entra de um pouco impacto ambiental, porque o nosso equipamento elétrico não faz fumaça, a gente não faz lama, a gente crava um elemento no solo. Quer dizer, sob esse olhar, a Estaca Mega ela é muito ecológica. A Reforça ela tem uma preocupação, que ela tem 2 parcerias sociais, um projeto social que a Reforça ajuda, uma instituição de caridade, tem um impacto que acho que todo mundo também tem que ter, não pode deixar esse olhar, e o ecológico também tem um apoio para um trabalho de reflorestamento, mas, de novo, aí é um desdobramento que acho que cada um tem que buscar em si essa promoção e essa contribuição para o coletivo, né? Seja social, seja ambiental. Voltando para a tua pergunta do desenvolvimento tecnológico da nossa engenharia. Ela acontece, como muita coisa no Brasil, de uma maneira desenfreada muitas vezes, né? Hoje a gente tenta manter muito uma linguagem uniforme dentro das associações, né? Hoje a gente participa da ABF, que é a Associação Brasileira de Empresas de Fundações, mas infelizmente a grande maioria das empresas de pequeno porte ou descredenciadas, a gente tem uma concorrência desleal e injusta com gente que nem é engenheiro, infelizmente, e os próprios engenheiros não têm a cultura de valorizar o próprio engenheiro. Isso é um problema cultural sério, porque muitas vezes o contratante é engenheiro, é uma construtora, mas não se incomoda de contratar quem não é engenheiro quer dizer, sequer tem uma valia, tudo é preço. Enquanto ainda vigorar essa cultura
que não é só do Brasil, convenhamos, mas capitalista, danosa e o lobo comendo lobo, o homem sendo o seu prior, né? Ela é complicada. Então a gente também tem que brigar, e isso as associações fazem muito bem, por melhores condições, igualdades a Reforça paga todos os impostos, os funcionários 100% registrados, tudo certinho. E aí muitas vezes eu ouço que a gente é mais caro que aquela ou que aquela empresa, e eu falo, poxa, é sério, cara? Mas você está comparando as coisas corretamente? Você dá valor para aquilo que é correto? Então a gente tem esse desafio, que você fala tecnológico, mas o tecnológico vem se a empresa sobrevive. Uhum. O desenvolvimento... Hoje a Reforça tem papel, citamos a mega metálica, o tubo rosqueado que a gente que desenvolveu, a injetada, que a gente fez a patente, inclusive patente no Brasil é outro desafio maluco. Uhum. Agora estamos para lançar mais 2 esse ano, teremos novidades aí, uma parceria muito bacana com o nosso colega Carlos Medeiros, enfim, teremos novidades, mas o desenvolvimento tecnológico hoje, pelo menos da parte de solo grampeado e estaca mega, a gente tem participação direta nesses 45 anos, tanto de um quanto de outro, participação na norma, o material que a gente divulga, como é que a gente remunera isso? Quer dizer, o livro digital, as participações dos artigos em congressos, a divulgação, quer dizer, isso também é um pensamento que tem que estar atrelado a um coletivo. O trabalho de vocês aqui, o que é isso? Se não é uma divulgação daquilo que tem valia, né? Claro. E dar essa devida reconhecimento e exposição. Mas vamos lá, né? O Brasil está na vanguarda também participa muito da geotecnia no mundo, como a gente estava falando, então eu acho que naturalmente as coisas vão acontecendo em termos de desenvolvimento tecnológico. Legal. Acho que esta fala é importante no sentido de que a valorização das empresas que investem em tecnologia, que fazem as coisas certas, tem a questão, né, não só de impostos, de segurança do trabalho, de contrato, enfim, né, que trabalham dentro da lei. Ora, isso não deveria ser um destaque, deveria ser uma obrigação, né? Mas isso de alguma forma tem que ser reconhecido por quem nos contrata, por quem contrata os serviços de engenharia e de geotecnia também, né? Mas é isso mesmo. Como atrair mais estudantes para a área de engenharia geotécnica? Nossa, a resposta mais óbvia é remunerando bem, né? Isso seria o principal atrativo, ainda é o que rege, né? Se as gerações futuras vão avaliar, como eu te falei, eu estava na iminência de fazer arquitetura, de repente olhei e falei, deixa eu ficar mais tranquilo aqui, mas não é só isso, né? Acho que a nossa engenharia é uma das principais faculdades formadoras de profissionais para o desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer país, de qualquer sociedade. A dependência hoje da engenharia ela é vital em todas as áreas. Se a gente voltar aqui e puxar a nossa responsabilidade como geotécnicos, eu acho que cada centro acadêmico, cada região, né, também respeitando suas regionalidades dos diversos estados e regiões que esse Brasil propõe, a geotecnia ela vai sempre ter uma demanda. Como atrair mais gente? Eu acho que esse trabalho de vocês faz parte, né? A gente trazer conhecimento, deixar a ferramenta mais acessível para os jovens, para os estudantes que estão adentrando, que estão também buscando um posicionamento, né? Falar em remuneração é um desafio, mas não tem como não colocar esse elemento. Se pagar bem, isso vale para todas as áreas, né? Você vai trazer as melhores mentes, os melhores profissionais, oferta e demanda. Mas estamos vivendo dias também desafiadores nesse sentido, né? Que a gente está perdendo, acho que, eu não tenho dados para falar sobre isso, mas a impressão que dá é que a gente vai ter um gap em algum momento de profissionais qualificados da nossa área. Aí oferta e demanda, depois a gente fica sobrecarregado, não tem o devido reconhecimento, às vezes financeiro, desafio. Esse jogo, viu, Luiz? Mais daquelas perguntas que a gente fala. Não tem a resposta. Não. Tem que fazer nossa parte bonitinho, caprichado. De novo, volto para as associações. A ABF, ela cumpre muito bem esse papel. O coletivo está nisso.
papéis como esses encontros que vocês estão promovendo, quer dizer, são pequenas ações, diversas pequenas ações. Uma das coisas que a Reforça faz, e faz com muito carinho, com muita alegria, é estar sempre aberto para os estudantes. TCC a gente sempre recebe chamada com carinho. Estamos agora começando 2 lá em Recife, sobre solo grampeado. A Reforça está sempre aberta a fornecer informações, mas eu brinco também que em qualquer área, com vocês não é diferente, nós oferecemos o prato. Quem tem a fome é a pessoa do lado de lá, seja o estudante, seja o profissional, seja o colega, seja quem for. Quer dizer, há uma interação. Essa necessidade, ela também tem que existir, né? Então, se a gente tiver alunos com essa vontade de aprender, poxa, a gente tem o maior prazer em fornecer todos esses recursos que nós gastamos tempo, dinheiro e carinho para fazer bem feito. Então, hoje, o livro digital da Reforça, o site, o Instagram, os posts, são para deixar aberto, e é uma conversa como essa nossa, que as informações elas permeiem livremente e com qualidade e com competência. Muito legal. Tanto o livro, né, da Mega, quanto todos os canais de comunicação da própria Mega vão estar aparecendo na descrição dos nossos vídeos, desse episódio, né? Tem alguma coisa que nós esquecemos, não perguntamos, não conversamos? Várias, mas acho que o essencial a gente pegou. Então, tá. Essa conversa, como falei para vocês, eu tenho um prazer, eu fico a tarde inteira se deixar aqui, citando casos, isso e aquilo, mas o essencial está aqui. Tá aqui. João, muito obrigado, né? Agradeço demais a tua participação, acho que foi uma forma de nós divulgarmos, de nós conhecermos e divulgarmos sobre a Estaca Mega, né? Logicamente que teria assuntos relacionados a solo grampeado também, enfim, né? Aproveitar tua expertise, tua vontade, tua disposição. A gente percebe, né, na tua forma de falar, enfim, né, de que tu é um cara empolgado com a engenharia, isso é importante também. E sendo empresário, ainda mais difícil, mas cria esse desafio. Então, realmente, muito obrigado, né? Obrigado por, né, participar desse episódio aqui do Fundcast, né? E fica aí o convite para voltar, enfim, a gente ter, né, novas conversas como esta no futuro breve. Muitíssimo obrigado, é isso mesmo, achei que a gente é uma construção contínua, tudo, né, os contatos mesmo nossos como vem acontecendo, a gente está sempre aberto para poder contribuir, dentro do possível, com esse cuidado, esse carinho, mas com essa animação também que faz parte do processo. Mais uma vez, muito obrigado por esse encontro, espero que tenha participado da maneira que atenda e ao público que vai nos assistir. Legal.